E aí, bem-vindos à nossa explicação de hoje. Vamos mergulhar direto num dos fenômenos mais malucos e fascinantes do mundo digital atual: a arquitetura secreta por trás dos influenciadores criados por inteligência artificial. A ideia aqui é destrinchar, passo a passo, todo aquele fluxo de trabalho técnico que dá vida a avatares digitais de extremo sucesso. É basicamente o lugar exato onde a tecnologia de ponta esbarra de frente com a criatividade, nas redes sociais. Para começar a ilustrar toda essa história, imagina só. Quem é a Itana Lopes? Se a gente der uma rolada no feed das redes sociais, vai esbarrar com o perfil dessa influenciadora. Ela posta atualizações da rotina dela todos os dias, fotos super realistas, até vídeos. O perfil acumula uma legião gigantesca de seguidores e gera um faturamento simplesmente absurdo. Mas sabe qual é o grande detalhe que muda o jogo? A Itana simplesmente não existe na vida real. Ela é uma persona totalmente gerada por computador, operada por uma agência que cuida de cada detalhe, da pós-produção até o marketing. O ponto central de tudo isso é que influenciadores virtuais estão faturando alto, assinando contratos gigantes com marcas e interagindo com fãs sem nunca terem respirado no mundo físico. A grande sacada hoje é desmistificar esse processo todo. Como exatamente uma personagem tão realista é construída do zero? E ainda mais importante, como eles conseguem manter a consistência dela dia após dia? É exatamente isso que a gente vai ver agora, abrindo a caixa preta dessas ferramentas. Bom, vamos para o nosso primeiro grande obstáculo nessa jornada: o poder computacional. Sabe aquela ideia de que, para gerar imagens complexas de IA, a gente precisa de um supercomputador da NASA? Placas de vídeo de alto desempenho são absurdamente caras, o que acaba sendo uma barreira gigante para quem está começando e não tem muito dinheiro. Mas, se a gente comparar o método tradicional de comprar essas placas caríssimas com as soluções modernas em nuvem, a coisa muda de figura. O exemplo trazido pelas fontes é o uso de um ambiente virtual como o Mimic PC. Em vez de gastar uma fortuna, dá para rodar a máquina virtual por uns 75 centavos do dólar a hora. Isso democratiza demais o acesso. Dá para rodar uma IA super complexa direito do navegador. E na prática, como fica o setup? São 3 passinhos super rápidos. Primeiro, a gente inicia o ambiente lá no Mimic PC. Depois, abre a área de trabalho do ConfUI, que é aquela interface visual toda organizada em blocos. E o terceiro passo é carregar o modelo em si. Para alcançar esse nível surreal de realismo, o modelo escolhido é o Flux One Dev FP8. Esse cara é um motor de geração de imagens de código aberto que é um verdadeiro monstro de tão poderoso e o melhor, já vem embutido no sistema, o que poupa horas de instalação. Máquina rodando? Maravilha! Vamos entrar na seção 2, o problema central de tudo isso, que é a consistência da personagem. O lance é o seguinte: se a gente só digitar um comando de texto básico, tipo uma mulher caminhando pelas ruas de Nova York, a inteligência artificial vai criar uma foto maravilhosa. Só que, se a gente pedir exatamente a mesma coisa de novo, a IA vai gerar um rosto completamente aleatório. Pensa na IA de imagem padrão como um pintor super genial e imaginativo, mas que simplesmente se recusa a pintar a mesma pessoa 2 vezes. Ele tem muito talento, mas não tem uma memória fixa para aquele rosto que acabou de inventar. Para um perfil de rede social, onde as pessoas querem acompanhar a rotina do mesmo avatar todo dia, essa imprevisibilidade é um desastre que precisa ser resolvido. E é bem aí que entra a grande carta na manga, o LoRA. A sigla significa adaptação de baixo posto. Na prática, é um arquivinho especializado que funciona como uma planta baixa digital super rigorosa. O LoRA basicamente força a IA a manter exatamente os mesmos traços faciais em todas as imagens geradas. É como se ele trancasse o DNA visual do avatar, garantindo que o formato do rosto, os olhos e o estilo fiquem sempre intactos foto após foto. Tá, mas da onde a gente tira esse DNA digital? O processo detalhado começa navegando por plataformas de IA, tipo CVTA. Lá a gente filtra pelos modelos do Flux e baixa um modelo de personagem. Mas tem um detalhe vital aqui: baixar um modelo que não seja de uma pessoa real. O exemplo usado nas fontes é um arquivo chamado RedHead4. Escolher um rosto totalmente artificial é uma precaução super inteligente para fugir de qualquer dor de cabeça legal com direitos de imagem de terceiros. Com o arquivo baixado, a integração lá no ConfUI é direta. A gente conecta o bloco do LoRA Loader no fluxo, depois configura o peso desse arquivo em 1.0. Isso é o mesmo que dizer para a IA que esse LoRA tem 100% de influência na imagem. Por fim, entram as famosas palavras gatilho, os trigger words. Colocar um termo como cabelo curto no texto funciona como um comando mágico que avisa a máquina: ei, puxa exatamente aqueles traços visuais do LoRA na hora de renderizar. Com o rosto fixado e sem mudar mais, a gente passa para a seção 3, o refinamento com a engenharia de prompts com IA. Porque, convenhamos, só ter o mesmo rosto olhando para a câmera não vai segurar um perfil gigante, né? A gente precisa colocar a personagem em situações da vida real.
A técnica avançada aqui é fazer uma engenharia reversa de fotos reais usando o Cloud AI. Imagina que a gente pega a foto de alguém tomando um café de manhã, faz o upload no assistente de texto e pede: cria um prompt detalhado dessa cena para o modelo Flux. Mas a instrução de ouro, o verdadeiro pulo do gato, é mandar a IA omitir completamente qualquer detalhe físico da pessoa na foto. A ideia é capturar a vibe do cenário, mas deixar o rosto da pessoa como se fosse uma tela em branco. Por que ter todo esse cuidado com uma omissão? Simples, para evitar um verdadeiro choque de comandos. Se o Claude se empolgar, descrever o ambiente e acabar incluindo, sei lá, cabelos longos e ondulados, isso vai bater de frente com a legra de ferro do nosso arquivo Loura, que lá atrás ditou que era cabelo curto. A dica prática aqui é sempre apagar manualmente esses conflitos na hora de revisar o texto. Feito isso, o cenário se adapta perfeitamente e a identidade do nosso avatar sai completinha e sem defeitos. Tudo isso nos leva à nossa quarta e última sessão, personalização e os próximos passos avançados. Para um avatar realmente brilhar nesse mar de perfis nas redes, usar o mesmo rostinho que todo mundo baixou na internet é um erro, porque você vira só mais um clone. Tem táticas muito mais avançadas para se destacar. Dá, por exemplo, para treinar um LoRa do zero usando o rosto de uma pessoa real, assumindo que se tenha todos os contratos e autorizações formais, claro. Outra ferramenta insana de boa é o ControlNet, que dá o controle absoluto da postura da personagem, tipo fazer ela segurar um produto certinho para um post patrocinado. E às vezes, um simples detalhe no texto, como pedir um cabelo azul, já é mais do que o suficiente para romper o padrão e criar uma estética visual totalmente única. E para concluir, fica aquela pergunta para a gente pensar: o que o futuro da mídia digital reserva agora que essas ferramentas de criação ficaram absurdamente acessíveis? O problema do custo já foi resolvido pela nuvem, a falta de consistência visual, solucionada pelos LoRa's, aquela linha que separava o que é uma foto real do que é criado por inteligência artificial está praticamente invisível. É um cenário de infinitas possibilidades, onde dominar essa técnica vira literalmente a chave para o engajamento na economia criativa. E então, o que a gente vai ver a seguir? Muito obrigado por acompanhar a nossa análise de hoje.